Então vamos lá. Hoje eu separei esse tema que fala muito desse período que a gente está vivendo, dessa preocupação que todos nós estamos tendo, que é com o nosso órgão nobre, né? Que é o pulmão. Esse coronavírus, ele vem, para mim, despertar a consciência de quantas tristezas a gente permite que morem dentro da gente. O quanto que a gente vai armazenando, né? E não vai deixando sair de dentro de nós essas sensações angustiantes. O quanto que, no dia a dia, a gente acaba se deparando com sensações de tristeza, e quanto no dia a dia você se depara com vários estímulos que te fazem sentir triste e você acaba nem dando atenção para isso. Então, a minha pergunta para a gente poder começar a elaborar é: o que te deixa triste nos dias de hoje? O que te faz entristecer? Se você pensar no seu dia a dia, nas suas relações, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, o que você carrega dentro de você que, de certa forma, fica aquela sensação de tristeza, e isso, de fato, não é bom? Por que o pulmão é um órgão da tristeza, né? A gente vê muito isso na medicina chinesa. Na medicina daqui, de fato, não tem essa ideia, mas na medicina chinesa tem. E o pulmão, ele é o órgão da troca, né? Eu inspiro como se eu colocasse o mundo para dentro de mim e eu expiro como se eu estivesse me doando para o mundo. E o que acontece quando essa troca não está sendo boa, né? A gente fica com o nosso pulmão debilitado. O nosso corpo físico, ele quer mostrar para a gente, quando ele adoece, que tem alguma coisa que não está funcionando em nossas vidas. Ele não simplesmente ele adoece, ponto, como se fosse uma coisa separada, né, do resto do nosso corpo. A nossa medicina, infelizmente, acredito eu que a maioria dos médicos, mas não todos, tem médicos que já olham de maneira diferente, mas infelizmente ela ainda olha para o nosso corpo de maneira separada, né? Você quer ir no cardiologista, no coração, você vai no cardiologista. Você quer cuidar, sei lá, né, do seu rim, você vai no outro médico. Você quer cuidar do seu intestino, você vai no outro médico. É tudo muito separado, mas nós somos um só, a nossa alma é uma só. E todas as experiências que a gente vive na nossa vida, desde o momento que a gente está dentro da barriga da nossa mãe até os dias de hoje, elas ficam armazenadas dentro da gente como uma memória. E isso é importante a gente saber. Nós temos memórias celulares que ficam no nosso corpo inteiro. E o pulmão, ele está responsável, ainda bem que ele é grandão, né, gente? Se ele fosse pequenininho, não ia caber tanta tristeza. Mas ele está responsável por armazenar esse lugar dessa emoção que é a tristeza. Então, se a gente pensa em pessoas que têm uma dificuldade respiratória, é legal a gente começar a observar, por exemplo, eu tive uma dificuldade respiratória durante muito tempo na minha vida. Até os meus 26 anos, eu tinha uma falta de ar muito grande. Até que eu comecei a fazer terapia, fiz antes disso, e eu me dei conta do quanto que o bullying que eu sofri quando eu era criança fez com que eu entendesse que o mundo não era um lugar bom para mim. Que o mundo, na verdade, ia me fazer mal, não ia me fazer bem. E aí a falta de ar é como se eu falasse assim, não estou conseguindo trocar com esse mundo. Ele é muito desafiador para mim, eu não estou dando conta disso. E o que acontece... Gente, desliga o microfone, por favor. E o que acontece é que, quando eu me dou conta dessa tristeza que estava dentro de mim, quando eu me dei conta, e quando eu me dou conta das tristezas que estão dentro de mim, esse órgão, no caso o pulmão que a gente está falando, ele não precisa mais adoecer para me lembrar que eu preciso liberar as minhas tristezas. Ele pode funcionar plenamente. E isso é maravilhoso. Então, falando sobre como liberar as tristezas de dentro uma da conferência, né, mãe? Pessoas, desliguem o microfone, por favor. Senão eu não consigo ouvir e falar ao mesmo tempo. Me desconcentra.
tá? Vê aí quem está com o microfone ligado, por favor. Ou então, ó, não fala, senão eu fico com zumbido e me desconcentra. Vamos lá. Por que eu propus hoje que a gente fizesse uma meditação? E eu sou psicóloga, para quem não me conhece, né? Eu trabalho com a neurociência do comportamento, com a psicologia positiva, com mindfulness e com a terapia cognitiva comportamental. Eu misturo tudo, dá tudo certo, graças a Deus. E por que hoje eu propus que a gente fizesse uma meditação para liberar a tristeza dos nossos pulmões e falar para vocês como que a neurociência explica isso? Vamos lá. Quando você vive uma experiência, seja ela qualquer experiência, o seu cérebro, para ele poder dar sentido àquilo, ele precisa compreender tudo que está acontecendo naquele momento, certo? Então, você foi em tal lugar, você foi numa lanchonete, por exemplo, e nessa lanchonete aconteceu uma situação desagradável, mas foi pouco desagradável, o estímulo que você recebeu e o tamanho do desconforto pode não ser nada demais, foi chato, foi desagradável, mas logo, logo você esqueceu. Isso quer dizer o quê? Que essa memória, ela não é uma memória forte, né, duradoura, que vai ficar presente dentro de você. Pelo contrário, logo, logo você vai esquecer. Agora, quando envolve afeto, os relacionamentos, né? Quando envolve decepções que você tem, expectativas criadas, né? E uma situação que bate de uma maneira tão deslaceradora no seu corpo, que você sente quimicamente aquela dor, aquela tristeza, uma perda ou algo muito ruim, o que acontece é que o seu sistema ele vai tentar se proteger da possibilidade de você viver algo parecido com aquilo. Então, é como se no nosso cérebro ele ficasse lá na amígdala, né? Que é não a amígdala daqui, mas a amígdala lá do nosso cérebro. Ele ficasse assim, olha só, cuidado, não vai viver isso de novo, né? Pensa bem, olha o que você viveu, olha como você ficou triste, olha como você se decepcionou. E o que acontece com isso? Os pensamentos, eles retroalimentam o trauma. Então, você, a cada vez que você pensa o que te decepcionou, né, o que te fez mal, você está mandando mais informações para o seu sistema, para o seu cérebro e para o seu pulmão também, que é esse órgão que está aí, né, simbolicamente armazenando a tristeza. Você está mandando mais informações e mais informações. E o que acontece com isso? O seu cérebro é impregnado dessa tristeza. E é mais difícil você se libertar dela. Então, vamos imaginar assim, a tristeza ela é uma memória, tá? O que você viveu, como a felicidade, a alegria também, perdão, não a felicidade, mas a alegria, ou qualquer experiência que você viveu, é uma memória que fica armazenada em você. A gente tem até memória física, né? As células do corpo, se um dia alguém apertou você, te machucou, se alguém te puxar pelo braço, o seu corpo vai lembrar que aquilo não foi bom. E ele vai puxar e falar, opa, o que estão fazendo comigo? Né? Por mais que a pessoa não tenha essa intenção de te machucar. Mas se um dia machucou, você vai puxar o braço porque você vai imaginar rapidamente, pela sua defesa do cérebro, que aquilo pode te machucar. Então, a gente não guarda a nossa tristeza dentro da gente à toa, né? A gente guarda... Gente, eu sei que o microfone está atrapalhando, mas eu não tenho domínio sobre isso. Eu só posso pedir para vocês desligarem os microfones. Estou vendo aqui no chat. Talvez as pessoas não saibam muito desligar o microfone. Bom, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Estão conseguindo me ouvir bem? Beleza. Quem não sabe desligar o microfone, ó, pouquinho de siri. Ficou quietinho, tá? Manda todo... Eu botei meus cachorros lá em cima para eles não latirem. Tirei todo mundo de casa para ficar aqui no... De casa não, daqui da sala para ficar no silêncio. Vamos lá, gente. Então tá. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele fica apegado a essas tristezas, não porque ele gosta de sofrer, e sim porque ele tem medo de sofrer de novo por aquele motivo, né? Então, ele fala, deixa a tristeza aqui dentro de mim, porque eu preciso dessa informação para me proteger. Isso, no caso, é uma forma, é uma tentativa do seu sistema para que você não sofra de novo.
Só que, voltando, cada vez que você armazena mais e fortalece essa informação, fica mais difícil de liberar essas dores, essas tristezas. Caraca! Gente, eu preciso que vocês desliguem o microfone. Tudo bem, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, eu acho que faz parte a gente ter essa... Eu vou descobrir onde é que eu desligo esse microfone magicamente, de todo mundo assim, puf, 1, 2, 3 e já. Mas vamos lá. Então, o que a neurociência fala disso? Vou falar só mais um pouquinho, 5 minutos. Ó, tô dentro do tempo, hein? Para vocês entenderem por que a meditação ela consegue, isso já é comprovado, transformar as nossas memórias, tá? Por que é possível isso? Se eu entendo que a tristeza, eu estou falando no caso da tristeza, mas tem a ver com uma experiência qualquer, ela é uma memória, né? Se eu fico reforçando essa memória, ela se torna mais forte dentro de mim. Como, por exemplo, se você abrir um documento de texto, no Word, e você ficar falando, escrevendo lá na sua cabeça, poxa vida, aquela pessoa me decepcionou, ai meu Deus, não aguento, ela me decepcionou, que chato, será que eu podia ter feito coisas diferentes? Você vai ter muitas páginas para ter que redigir ela de novo, entende? Fica mais difícil quando você fica escrevendo. Quantas páginas você acha que tem escrita sobre as suas tristezas? Imagina quantas páginas você tem. Então, a meditação, qual é o papel dela, né? Ela vai mudando esse texto. E isso não é uma mágica. Então, é por isso que, se você pensar que você demorou um tempão para escrever tudo aquilo, você vai precisar também de um tempo para poder redigir aquele texto. Reescrever esse texto, entende? Quando a gente faz um trabalho de conscientização dos nossos traumas, a gente tem um trabalho, ou seja, a gente precisa se esforçar para poder conseguir redigir um novo texto em cima daquele que estava escrito, tá? Então, tecnicamente, o que acontece? Eu começo, se eu penso informações novas, se eu coloco, ressignifico informações relacionadas àquele trauma, eu estou contando para o meu cérebro uma nova história. E ele vai acreditar nisso. Da mesma maneira, por exemplo, que quem tem síndrome do pânico acredita que vai ter um problema assim enorme na vida, vai morrer ou qualquer coisa assim, e não tem nada de fato concreto acontecendo. Mas a mente acredita. Então, a ideia é que a gente transforme esse pensamento. Pessoas, silêncio, por favor, quem está falando aí. E quem não conseguiu desligar o microfone, tá? Então, a ideia é que a gente transforme... Eu vou dar um jeito nisso. Deixa eu só ir para a meditação, que eu vou fechar o microfone de todo mundo. A ideia é que a gente transforme o nosso pensamento, tá? Não adianta muito, quando a gente quer mudar uma memória de um trauma, simplesmente falar, ai, não quero pensar sobre isso. Porque você pega um neurônio, né, que não é, claro, mas você pega aquela informação e você coloca ele ali na fila. Aí, a hora que ele quiser, tiver uma oportunidade, ele vai falar assim, ei, tô aqui de novo. Então, não adianta você pensar numa coisa ruim e falar assim, ah, não quero pensar nisso, não. Você precisa mudar a roupagem dessa informação. E como que seria isso, né? Você viveu uma situação triste, mas você pode olhar para essa situação e ressignificar ela dentro de você, aceitando que de fato aquilo aconteceu, parar de tentar mudar o que aconteceu, mas aceitando e se libertando dela. Ou seja, pensando, ok, eu vou pegar o melhor que eu tenho dessa situação para mim, mas eu me libero da dor. E aí sim, você vai pegar a informação e transformar essa informação. Então, a minha ideia com vocês hoje na meditação é que a gente faça esse mergulho interno como se a gente estivesse assim, abrindo um grande guarda-roupa das nossas tristezas guardadas. E a gente vai tirar essas tristezas para, como eu vou falar costurar, mas costurar, ou seja, fazer uma nova organização desse armário, tirando as roupas velhas e deixando apenas aquilo que seja necessário. Ou seja, tem traumas nossos, a gente não precisa ficar com ele tão intenso dentro da gente.
Mas se a gente fica com uma parte dele que tem a ver com o aprendizado, a gente consegue se proteger para não sofrer essa situação novamente. Então, a tristeza tem uma função na nossa vida. Não é para a gente não olhar, negar a tristeza. Pelo contrário. Aquele filme Divertidamente fala sobre isso, né? Quem não assistiu pode assistir. A menininha que estava ali super triste, os pais queriam dar alegria para ela o tempo todo. Mas ela só conseguiu melhorar e sair da dor dela quando os pais deram atenção para aquilo que deixava ela triste. Então, a gente vai dar atenção para aquilo que deixa a gente triste, mas também vai dar a volta por cima, liberar essa tristeza e depois a gente vai conversar um pouquinho, eu vou ler o que vocês estão perguntando e vai bater um papo. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pedir para você fechar seus olhos. E a gente vai começar a acalmar a nossa mente. Fazendo respirações profundas. Você vai inspirar contando até 7 e expirar e esvaziar todo o seu pulmão contando até 7. Então será assim: inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta todo o seu ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspira. Presta atenção no ritmo da sua respiração. Se der vontade de bocejar, boceje. Se você quiser até se espreguiçar para encontrar um relaxamento, um contato maior com o seu corpo. Se espreguiça, faz contato com o seu corpo físico. Solta o seu pescoço. Relaxa os seus ombros. E você vai, nesse momento, se preparar para entrar em contato com as suas tristezas. Para isso, eu peço que você convide os seus mentores, seus guardiões, os seres de luz que te acompanham, para fazer essa jornada junto com você. Existe um animal de poder para você. E esse animal, ele irá se apresentar. Não é a sua mente racional que vai escolher. Ele simplesmente vai chegar do seu lado. Ele pode vir voando, rastejando. Ele pode vir galopando. Ele pode vir até pelas águas.
Mas ele está chegando aí perto de você para te ajudar nessa jornada. Você é forte, você é capaz de entrar nesse lugar que por muitas vezes te deixou triste, para liberar dos seus pulmões toda essa dor presente dentro de você. Inspira profundamente. E eu vou pedir para que você imagine um lugar, um espaço qualquer, onde você vai encontrar um portal que você vai atravessar e entrar em contato com aquilo que te deixa mais triste nesse momento. Entra nesse lugar, olha para essa tristeza. Você não é a tristeza. Você está olhando para a tristeza. É diferente. Você tem todos os seus mentores do seu lado. Você tem o seu animal de poder do seu lado. E você está apenas observando esse lugar da tristeza. Observa, só observa. E se faz essa pergunta: o que me deixou tão triste nessa situação? Se você vê mais de uma situação, olha para todas elas. Por que eu ainda carrego isso dentro de mim? Para quê? Por que eu não me desfaço disso? Olha para os seus mentores, para o seu animal de poder e pede ajuda para eles. Pede ajuda para te trazer a consciência do para que você ainda carrega isso dentro de você. Essa tristeza, ela tem função ainda na sua vida ou você pode deixá-la para trás? Será que você ainda precisa dela para se proteger? Ou ela pode ir embora? Se ela pode ir embora, deixa ela ir. Você vai olhar para toda essa dor e no seu pensamento você vai repetir o que eu estou te falando. Tristeza. Foi muito difícil conviver com você durante tantos anos na minha vida. Essa experiência me trouxe muita dor. Mas hoje, eu quero me despedir de você. Você já cumpriu a sua função na minha vida. Eu hoje sou forte, sou consciente e capaz de me proteger, sem que eu precise de você, tristeza, tão grande dentro de mim. Eu sou muito maior do que essa dor. Eu sou muito mais forte do que essa dor. Mas eu agradeço. Você me fez aprender muitas coisas. Mas nesse momento eu me despeço de você com muita gratidão. Mas eu me despeço de você. Eu vou pedir que você inspire luz e jogue luz para os seus pulmões, como se você estivesse lavando os seus pulmões de toda dor, toda tristeza. Imagina como que está o seu pulmão
pulmão tem muita coisa pendurada nele, do passado, muitas dores, ou ele está liberado? Como é que está esse pulmão? Limpa ele, esfrega ele todinho, deixa ele limpo dessas dores todas. Pede ajuda dos seus mentores para jogar luz dentro desse pulmão. Inspira e assopra toda a tristeza para fora de você. A gente vai fazer isso 3 vezes. Inspira a luz e assopra toda a tristeza para fora de você. Imagina ela indo embora. Inspira a luz e assopra toda a tristeza para fora de você. Organiza a sua respiração. E agradece aos seus mentores, os seres de luz que estão te protegendo, continuarão te protegendo. Eu vou pedir para que você peça a esses seres de luz e ao seu animal de poder que eles permaneçam nos seus pulmões, liberando toda a energia densa, conscientizando o seu corpo da luz que você tem. Agradece ao seu animal de poder. Eu vou pedir que você fale, a partir de hoje, eu vou olhar para o lado bom da vida. Coloca a mão no seu coração. A partir de hoje, eu vou olhar para o lado bom da vida. Mais uma vez, inspira profundamente e se compromete com você mesmo, que a partir de hoje, você vai olhar para o lado bom da vida. Eu vou permitir que vocês fiquem 1 minuto, eu vou ficar em silêncio, para vocês elaborarem como foi essa meditação. Vão respirando profundamente,
começa a mexer o corpo bem devagarzinho, respeitando o ritmo do seu corpo. Mexe o pescoço, suas mãos, sente cada partezinha, seu braço inteiro, seu ombro. Devagarzinho, eu vou pedir para você ir retomando a sua posição, deixando aí ficar no seu coração aquilo que foi útil para você. Vamos voltando.